Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, em recipientes fora do solo e passar essas informações numa linguagem técnica bem simples para que todos compreendam. Criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Toca do Assis. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana. Sessão de número 120, 5 perguntinhas bem interessantes, algumas técnicas, mas que eu vou responder em uma linguagem bem simples. Por isso, fique até o final do vídeo, vale a pena assistir essa sessão, ok? Pergunta número 1, encaminhada pelo André Luiz, ele me pergunta como que ele conseguiria um controle efetivo dos ácaros nas suas pimenteiras. Ele me diz que já tentou usar o enxofre, vinagre e outras alternativas, mas sem sucesso, ok? Bom, André, Existe várias metodologias, eu já comentei aqui, eu vou deixar aqui no izinho para quem não assistiu, tá certo? E vou falar aqui de uma que muita gente acaba esquecendo, tá? O ácaro na natureza, né, nos cultivos em campo, né, elas acabam, entre aspas, desaparecendo, por exemplo, na época das chuvas, né? Por quê? Porque a chuva acaba lavando os ácaros, deixando as plantas praticamente isentas de ácaros nesse momento, tá? Então, essa é uma alternativa que existe, né? Quando não tem chuva, por exemplo, eu fazia muito a pulverização com água e detergente, com um sucesso muito interessante, tá? Isso poderia ser feito, né? Vale comentar também que os alunos, né, recentemente, com os trabalhos deles, né, no nosso orquidário, acabou tendo um problema sério de ataque, de infestação de ácaro, justamente porque nosso sistema de microaspersor falhou durante 1,5 mês, 2 meses, e aí os ácaros, como não tem essa lavagem, né, eles apareceram e comprometeram até manjericão, uma coisa que eu nunca tinha visto. Existem várias formas, várias metodologias, eu vou colocar aqui para quem não assistiu, assistir, tá certo? E por fim, né, eu não aconselho você fazer isso a nível caseiro, mas existe os acaricidas específicos, tá certo? Então, mas se você for fazer isso, né, faça com uma orientação técnica e com todo o uso de equipamentos de proteção, tá certo? Conhecido como EPI, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pela Fabiane, ela me comenta, né, que sempre colocou pedaços pequenos de carvão, tá, junto ao seu substrato nos vasos, né? Carvão vegetal, ok? E ela pergunta se isso pode ser feito, né, e se isso tem alguma influência. Tem sim, tá? Eu sempre comento aqui, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Um vídeo que eu falo sobre o carvão vegetal, ok? Se você puder utilizar esse material na proporção menor, seria até interessante, ok? Por quê? Porque ela dá uma estabilidade, principalmente com relação tanto à acidez como a salinidade. Ela acaba retendo, tá, os sais, ok? Fazendo com que o meio não fique tão salino. Esses dados são extremamente benéficos em substratos, principalmente quando você utiliza essa para cultivo de plantas em vaso, em qualquer tipo de container, tá certo? A única coisa que a gente recomenda é não usar as cinzas, tá? As cinzas, ela já tem uma propriedade
entre aspas, de salinização, ou seja, até contrário ao que faz o próprio caquinho de carvão, tá certo? Eu tenho esses vídeos, se você puder assistir, eu tenho quase certeza que vai te ajudar, tá certo? É só clicar aqui no izinho, tá? E depois clica, tá, no vídeo que você queira assistir, tá certo? Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso. A terceira pergunta encaminhada pela Edilamar, tá? Ela me pergunta se eu vendo bokashi, né? Olha, eu não vendo bokashi, tá? Eu, inclusive, ensino o pessoal a produzir o seu bokashi, ok? Eu tenho vários vídeos que, na verdade, se eu não me engano, são 3 vídeos que eu falo sobre a confecção do bokashi. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria interessante, ok? Você pode confeccionar o seu bokashi, tá certo? Que eu acredito que até possa dar um efeito bem interessante, tá? Ao invés desses bokashis comprados, né? Que a gente não sabe qual digamos assim, o componente desse bokashi, tá certo? É uma sugestão, ok? A quarta pergunta, encaminhada pela Apicultura Pouso Frio. Obrigado sempre vocês, né? Sempre estando participando do nosso canal aqui, ok? O nosso canal é pobre, né? Vocês estão vendo, a gente usa, eu estou usando aqui, na verdade, o meu celular particular, ok? Eu não tenho estúdio, não tenho nada, mas a gente tenta passar informações aqui de qualidade e técnica, ok? Bom, ele me pergunta qual é o controle de ácaros no caso de cultivo de orquídeas. Olha, é interessante a sua pergunta, tá? Eu sempre trabalhei no controle alternativo em termos de orquídeas, tá? A minha família chegou a ter 2 milhões de vasos de catleias, né? E a gente trabalhava basicamente com a lavagem, né? A cada semana, a cada 2 semanas, tá? Com água, né? Com jato dirigido com um pouco de detergente, tá certo? Esse foi o nosso principal trabalho, principalmente para controle, não só do ácaro, né? Porque a orquídea dá muito também cochonilha, então a gente fazia esse tipo de trabalho, tá? Que era o jato dirigido, né? Com um pouco mais de pressão, com uma pequena dosagem de detergente, tá? Neutro, ok? E com isso a gente nunca utilizamos acaricidas, tá? No nosso controle, ok? Então a gente fazia, entre aspas, um preventivo, tá? Com essa metodologia que dá certo, ok? No caso de orquídea a gente conseguia muito bem, tá? Excetuando, né, aquelas plantas que já tinha a emissão do botão, esses a gente separava, né? Para posterior floração e comercialização, tá certo? A quinta pergunta da Inês Marques, né? Ela me pergunta se eu tenho algum tipo de livro sobre a rosa do deserto. E ela me pergunta se pode indicar um, tá? Olha, Inês, eu tenho sim 2 ou 3 livros de livros técnicos sobre cultivo de rosa do deserto, tá? Um está em japonês, né? E outros 2 estão em inglês. E, infelizmente nós não temos ainda em português, ou pelo menos eu não conheço nenhuma, tá? Nenhum livro, tá? De rosa do deserto de alguma editora, tá? Normalmente a gente acaba ficando sabendo, né? Nas editoras, mas eu não consigo indicar nenhuma porque eu não conheço, tá? Mas o meu livro, né, sobre cultivo técnico de plantas suculentas, né, pode te ajudar, tá certo?
ela, rosa deserto é uma planta suculenta, tá? E dentro desse livro eu comento alguma coisa, tá? Das rosas desertos, tá certo? Então, talvez possa te ajudar, mas infelizmente no Brasil, em português, eu não conheço nenhum livro ainda, tá certo? Vocês viram 5 perguntinhas bem interessantes, né? Encaminhado por vocês, tá certo? Se vocês tiveram alguma dúvida, né? Alguma sugestão, tá? Encaminhe aqui para o nosso canal, tá certo? Pode ser também pelo direct, tá? Do Instagram ou no Facebook, ok? Então, não deixe de encaminhar as suas perguntas, sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal, ok? E se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, tá? No like, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se nesse canal. Não sei por que o YouTube está retirando o número de inscritos, né? E a gente precisa da colaboração de todo mundo, tá certo? Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês. Tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Em todos os vídeos a gente dedica o vídeo aqui para uma entidade filantrópica e hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade, né, o Lar Toca do Assis. É uma entidade que acolhe, né, as pessoas vulneráveis na rua, ok? Dão alimentação, todo o conforto necessário para essas pessoas. A doação pode ser de qualquer coisa, não precisa ser de dinheiro. Pode ser alimento não perecível, até alimento perecível. É só entrar em contato com eles, né? Você pode doar roupas usadas, material de higiene, ok? E muito outras coisas, ok? Ajude você também. E ajude o nosso canal, né? Clique no joinha, clique no like, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, né? E clique também no sininho. Com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? E se inscreva, ok? Isso ajuda muito o nosso trabalho, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.